Que o Senhor nos abençoe e que por meio de todas essas oportunidades que serão oferecidas às igrejas, nós possamos ter o crescimento individualizado do membro da igreja, do líder, do diácono, do pastor, do seminarista, que estarão cada vez se tornando mais e mais servos do Senhor, participantes de sua obra, participantes de seu crescimento. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza. É a nossa primeira palavra, é a nossa palavra de abertura deste DVD que marca o primeiro trimestre de 2009. Revistas didáticas são aquelas que pretendem atender às necessidades dos alunos nas várias áreas de sua vida, visando ao seu crescimento aprofundado nas Escrituras Sagradas. Vem acompanhada sempre da edição do professor, com sugestões pedagógicas e dos suplementos didáticos respectivos. Revista Brincando Crescendo, maternal, 0 a 2 anos de idade. Revista Crescendo, Jardim da Infância, 3 e 4 anos de idade. Redatora, professora Elvira Moraes Lustosa. Por uma medida de economia para as igrejas, a Joerp apresenta a sua revista Brincando Crescendo, edição do professor, das 2 primeiras faixas etárias, em um exemplar só. Isto facilita também o trabalho das igrejas menores, onde os pequeninos não têm estas 2 classes separadas. A revista para a faixa etária maternal, inclusive, não tem exemplar do aluno, pois não seriam aplicáveis para crianças de 0 a 2 anos de idade. Elas orientam como ministrar o estudo através de sugestões pedagógicas e como usar os 2 suplementos didáticos preparados para cada uma das classes. A revista Crescendo se destina a crianças na faixa de idade de 3 e 4 anos de idade, o chamado Jardim da Infância. Neste primeiro trimestre de 2009, as crianças desta faixa desenvolverão atividades relacionadas aos temas. Deus nos dá todas as coisas e a família é importante. Esta será uma excelente oportunidade para ensinar às crianças sobre o amor na pessoa de Deus e na manifestação deste amor em suas vidas através das famílias em que vivem. A edição do professor desta revista contém todas as orientações dedicadas para que os trabalhos com esta faixa de idade nas igrejas, de acordo com cada lição, sejam apresentados em conjunto da maneira mais didática e informativa possível. O suplemento traz toda uma aplicação prática para tais ensinamentos. A partir da primeira unidade, que está aqui acima, Deus nos dá todas as coisas. O sol é uma dádiva de Deus, a bela flor é uma dádiva de Deus, a natureza, com todos os ingredientes que estão ali relacionados, são bênçãos que Deus dá para a criança. Isto deve ser enfatizado de maneira que elas possam apreender as bênçãos recebidas no seu dia a dia. Deus fez um belo mundo para nós. Olhem o sol, logo aqui. Aquele sol que está aqui no suplemento, ele é recortado e transformado num quebra-cabeça para que as crianças possam trabalhar montando o belo mundo que Deus fez para nós. Depois vem as demais lições. Deus nos dá o alimento e vemos então os frutos que ali estão. Deus nos dá a água, vemos ali uma imagem de um regato. Deus nos dá a roupa, vemos ali algumas peças de vestuário. Deus nos dá uma família, vemos ali uma gravura da família, né? Deus nos dá uma igreja, uma gravura do templo. Então a criança vai se apercebendo de todas as bênçãos que cercam o seu viver. Igualmente, além do sol em quebra-cabeça, a flor também está em quebra-cabeça, como nós vemos ali ao lado.
nós vemos ali à direita uma espécie de jogo de dominó, onde nós vemos a casinha e o animalzinho, ou inseto, ou a ave. O macaquinho, ele vive na árvore. A abelhinha vive na colmeia. O passarinho tem o seu ninho. A formiga tem o seu monte de terra, de areia. O jacaré vive no rio. A criança vive em sua casa. Então são figuras que vão assimilando a criança diante da realidade de relacionamento que ela tem diante de si. Então isto, com respeito a Deus, nos dá todas as coisas. A segunda unidade é a família é importante. A história se baseia na história de Ruth e Noemi, que é uma belíssima história de uma família integrada, né? Uma família que sofreu um problema e uma família que se reestruturou. Para começar, nós temos a gravura de uma família atual. Então, o papai, a mamãe e a criancinha lendo a Bíblia. E, olhando para cima, a família dos tempos bíblicos. Noemi, os 2 filhos, saindo de sua terra, ainda com Elimeleque, o pai, para irem morar em outra terra, onde toda a história vai se desenvolver. E a história está sendo contada pelas gravuras que temos aqui. A viagem que eles fazem, depois a morte de Elimeleque, a morte dos 2 filhos, e então Noemi sozinha, chorando com as 2 noras, a ida de Noemi com Ruth de volta para Belém, Boaz as recebendo, e finalmente o casamento e o netinho que chega, que vai ser aquele que vai dar origem à família do grande rei Davi. Adicionando conhecimentos para desenvolver melhor os temas, nós temos os 3 livrinhos do trimestre, que são As Férias de Pedrinho, Deus Me Fez e Biscoitão. São os 3 livrinhos que estarão sendo distribuídos também neste trimestre. Da revista já falamos, está aqui à frente, tanto a revista do professor quanto a revista do aluno, porque já nesta fase a criança começa a ter atividade motora que lhe permite passar as folhas da revista, desenhar, copiar, pintar, e a revista possibilita tudo isto à criança. No mundo tão tecnológico que nós temos hoje diante de nós, estas coisas preliminares, primárias, ainda são muito importantes e muito valiosas para a formação dos meninos e das meninas em nossas igrejas. Revista Caminhando Aprendendo, edição do professor. Revista Caminhando, pré-escolar, 5 e 6 anos de idade. Revista Aprendendo, escolar 1, 7 e 8 anos de idade. Redatora, professora Jane Pereira Ribeiro.